O presidente Lula subiu o tom nesta semana. Nós temos que ter escola, porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. A frase veio junto com a defesa da PEC da segurança, uma proposta que pressiona os estados a agirem no combate ao crime. Mas não foi só Lula. O ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski, cutucou os governadores. Durante um evento com entidades do comércio, o ministro afirmou que polícia executa prisões de forma equivocada. O ministro disse o seguinte: tem um jargão que foi adotado pela população que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Veja bem, se nós temos hoje 27 unidades da federação, contando com o Distrito Federal, nós temos hoje 27 boletins de ocorrência, 27 certidões de antecedentes, 27 mandados de prisão diferentes. Então, muitas vezes, um estelionatário, um fraudador, ele tem 5, 6, 7 ou mais carteiras de identidade. Uma das primeiras providências que nós estamos tomando é fazer uma carteira de identidade única no Brasil, que até o ano de 2026 será completado esse projeto, todos terão a sua carteira, está baseado no CPF. Este é um exemplo da unificação de dados importante para o setor da indústria e do comércio. Só essa medida, quando nós identificamos aquele que vai comprar um bem ou um serviço e sabemos que aquela pessoa é ela mesma, já vai diminuir bastante a criminalidade nesta área. A ofensiva do Planalto e as falas do ministro provocaram reações. Em São Paulo, o secretário de Segurança Guilherme Derrite rebateu. Mas não dá para deixar de mencionar a fala, para ser muito educado, né? Muito educado, absurda do ministro da Justiça, dizendo que o problema não é a polícia que prende e a justiça que solta. É que a polícia prende muito mal, por isso a justiça solta. Então, Cássio e Arthur, nós estamos prendendo muito mal, viu? Os mais de 389 mil criminosos que os nossos policiais prenderam, ou as 16 vezes que aquele criminoso foi preso, que a capitã Jaqueline, de maneira brilhante, expôs isso ao vivo na Rede Globo, no programa da Patrícia Poeta, jogando toda a ficha criminal daquele criminoso. Eu acho que nós é que estamos errados. Será que é isso? A gente sabe que não é. Quer dizer, então, que aquela ocorrência em Itaquaquecetuba, eu nem sei se está por aqui o vereador César Diniz, aquela ocorrência em que 4 criminosos foram presos, num trabalho legítimo de integração que existe hoje no estado de São Paulo, porque 2 foram presos pela Força Tática do Batalhão da Zona Leste, uma mulher e um criminoso. De posse dessas informações, com o cartão de uma vítima, eles confessaram que estavam praticando o sequestro. Os policiais militares levaram até o distrito policial, os policiais civis continuaram a investigação, foram até o cativeiro, as vítimas foram liberadas, 4 criminosos presos, ocorrência para que os policiais fossem homenageados. Trabalho de integração, trabalho em conjunto. E aí, a criminosa chega na audiência de custódia e diz que ela foi agredida. Mas para isso, os policiais fizeram exame de corpo de delito, nos 4. Nenhum arranhão foi constatado em nenhum deles. Mas a palavra de uma sequestradora convenceu o juiz a liberar os 4 na audiência de custódia. E segundo o ministro Lewandowski, a polícia prende mal. Afinal de contas, só foi um cativeiro, um casal de 75 anos, que teve suas vidas salvas pelos heróis, verdadeiros heróis da sociedade, que são os policiais civis, militares, os guardas municipais do nosso estado. Com a PEC, o Planalto inaugura uma nova briga com os setores mais conservadores da política. Em uma tacada, o governo federal atende aos anseios da população por mais segurança e escancara a ineficiência dos estados. No fim,
A oposição que volta a compartilhar esse tipo de mentira. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Agora assista a Lula tomar o protagonismo da pauta e propor medidas concretas no combate à criminalidade. É esse país que a gente vai construir. E é por isso que eu votei a ser presidente da República. É por isso que eu votei. Porque eu acredito nas coisas que eu falo e acredito olhando na cara de vocês. A gente tem condições de fazer esse país. Um Estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar, não deve nada a ninguém. Porque o SUS era muito desacreditado. A imprensa falava muito mal do SUS. E aí veio a Covid, e quem salvou esse país foi exatamente o SUS, que era desacreditado, com funcionários, médicos, enfermeiras, motoristas, pessoas da limpeza, correndo risco de vida para salvar as pessoas que não tiveram oportunidade. E por conta de um presidente covarde, por conta de um presidente negacionista, por conta de um presidente mentiroso, 700 mil pessoas morreram nesse país tomando um remédio que não servia para nada, quando, na verdade, eles negaram, inclusive, a ciência. Eu votei para dizer que a verdade vai vencer a mentira. Eu votei para dizer que esse povo readquiriu o direito de andar de cabeça erguida. Eu votei para dizer que esse povo vai voltar a ter escola. É por isso que nesse estado aqui a gente vai ter 39 institutos federais, mais 6 depois dos 33 que nós temos. Porque não há outra possibilidade de salvar esse país se a gente não investir em educação. A gente poderia olhar na condição da mãe da Tânia, que está ali sentadinha. O país tem que fazer, Tânia, o que você fez. Você que não teve nenhuma formação, sabe, intelectual, acadêmica, universitária. Você teve a inteligência de dizer: as minhas filhas só vão ser gente se elas estudar, elas vão ter independência, elas vão poder ajudar o Brasil. E é isso que o governo tem que pensar. Não existe outra possibilidade da gente salvar esse país se a gente não investir na educação. Se a gente não aportar nas nossas crianças, se a gente não fizer escola de tempo integral, se a gente não fizer mais universidade, se a gente não fizer mais escola técnica, se a gente não fizer mais instituto, é a educação que é a base do desenvolvimento, porque não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós temos, Camilo, segundo seus dados, mais de 68% da população brasileira que não tem o segundo grau. E nós precisamos acabar com isso, porque o Brasil não quer ser eternamente exportador de soja, ou exportador de minério de ferro, ou exportador de milho. Exportador, é bom exportar isso, mas o que nós queremos exportar é inteligência, é conhecimento, porque isso é que tem valor agregado. Por isso eu estou feliz hoje, Camilo, estou feliz, Eumano, estou feliz, Evandro. O Evandro, toda vez que vai a Brasília, vai: presidente, me dá um dinheirinho, presidente, me dá um dinheirinho. Eu já falei: não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar. Porque senão acaba o dinheiro do Brasil, é só para ele, cara. É só para ele. Então, sabe, o Camilo também. O Camilito com a cara de bravo, levando o Eumano, sabe, precisa de dinheiro para o Ceará, precisa de dinheiro para o Ceará. E assim a gente vai trabalhando conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito da capital, o governador do estado e o presidente da República do mesmo partido. É a primeira vez. Então, meu caro, é da minha responsabilidade, é da responsabilidade do Eumano e é da responsabilidade do Evandro não permitir que vocês se frustrem com as nossas eleições, porque daqui a 2 anos a gente vai ter que pedir voto outra vez e vocês vão nos cobrar. Por isso, companheiros e companheiras, eu aprendi com a dona Lindu que a gente só pode conversar com uma pessoa olhando na cara, olhando nos olhos, porque é os olhos que mentem, que falam a verdade, não é a boca. E eu quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, mano, para pedir voto para você, sabendo que você
conseguiu orgulhosamente fazer tudo aquilo que você prometeu ou fazer até um pouco mais, porque você tem uma tarefa muito difícil. Esse moço teve que ser melhor do que o Cid. Agora você vai ter que ser melhor do que ele. Ele vai ter que ser melhor do que o Haddad na educação. E eu tenho uma coisa muito fácil, porque eu tenho que ser melhor do que o Coisa. E como o Coisa não foi nada, eu não tenho o problema que vocês têm. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês, contem com aquilo que o governo federal pode fazer. Porque, antes de tudo, nós somos companheiros. E, antes de tudo, eu amo o povo do Ceará, porque aqui, desde que eu sou candidato a presidente, eu nunca perdi uma eleição nessa capital extraordinária. Um abraço, gente.